Bem, galera, o ano agora é 2001 e a gente vai falar um pouco sobre a história do carnaval desse ano, né? Um ano muito interessante, um ano de surpresas, surpresas boas e surpresas desagradáveis, né? E de uma mistura, né, de uma diversidade de enredos muito interessantes e causou como é que eu posso dizer, um aspecto positivo no desfile, né? Chamou a atenção positivamente essa, esse excesso de estilos, de enredos multifacetados que foram apresentados em 2001. Né? Então, nós teríamos de novo 14 escolas, sem muitas variações no quesito, no critério de julgamento, né? 10 quesitos, 3 jurados por quesitos, e as notas ainda divididas em meio ponto. Né? A primeira escola que entrou na Sapucaí foi a Tuiuti, né? A primeira vez que pisava na Sapucaí, trouxe um enredo muito interessante, um enredo que inclusive eu acho que se fosse feito por uma escola de mais renome, de mais peso dentro do grupo especial, poderia dar um enredo inclusive para brigar por título. A Tuiuti passou muito bem, né? Teve um samba muito interessante, muito elogiado pelos críticos na época, mas com os erros e a timidez ainda daquela escola que chega pela primeira vez no desfile do grupo especial. Né? A verdade é que foi um desfile que trouxe para a gente muita gente nova, como por exemplo o Paulo Menezes, o próprio Cigano Henrique cantando o samba, né? E trouxe algumas coisas interessantes, como a gente falou, o samba, alguns carros muito bonitos, mas alguns erros ainda bobos em evolução, em harmonia, em alguns acabamentos de algumas alegorias, e a Tuiuti agradou, mas a gente sabia que iria ser muito rigoroso o critério de avaliação em cima. A segunda escola que entrou em 2001 foi a escola uma das escolas que fez a festa do povão. Por quê? Porque foi uma escola que escolheu um enredo popular e caiu nas graças do povo, a tradição, falando sobre o Silvio Santos, a história do homem do baú, né? Desde seu nascimento até as suas conquistas enquanto empresário, apresentador e comunicador. Notoriamente, a tradição estava feliz e diferente de tudo que ela já tinha feito no grupo especial nos últimos anos. A exceção seria 1994 lá atrás, mas de lá para cá a tradição só fez decepcionar na Sapucaí. E em 2001 ela fez um trabalho estético, inclusive, claro, alguns carros quebravam um pouco, ainda a gente percebia que faltava um pouco de qualidade no Orlando Júnior para a concepção do enredo. Um enredo também rico em informações, em situações plásticas, e talvez por falta de maturidade a tradição não soube explorar tanto. O samba, apesar de machiado, apesar de ser muitos bordões, caiu nas graças do povo, mas a tradição, além desses problemas que a gente já falou aí, apesar de uma estética melhor do que a tradição trazia nos últimos anos, a estética para o ano de 2001 ainda estava um pouco fraca e ainda teve alguns problemas de harmonia e evolução. Mas, notoriamente, foi o melhor desfile da tradição dos últimos 5, 6 anos ali no grupo especial. A terceira escola foi a União de Japijuca, o seguinte: vinha de um espetáculo em 99 com o Dono da Terra, vinha da melhor posição dela desde o título de 1936 em 2000, que foi o quinto lugar, e tentar ali se consolidar entre as grandes com um enredo também popular, né? E seria de fácil leitura pelo público, que era a vida e obra do Nelson Rodrigues. Mas o que parece foi que a escola comprou demais a ideia de se tornar grande, de se tornar sisuda, de se tornar pesada, e isso engessou muito o desfile. A escola passou muito fria no enredo que, literalmente, teoricamente e claramente deveria ser um enredo brincalhão, um enredo que partisse para a sensualidade, que partisse para mexer com os olhos e com a mente do público, e a escola passou muito fria, né? Alguns problemas de evolução graves, né? O carro da Dama da Lotação teve um buraco impressionante na frente dele,
e algumas alegorias também com excesso de informação, como o próprio Abre Alas, eu achei muito poluído visualmente. O samba não tinha a leveza que se esperava para conduzir o desfile, então acho que a Tijuca pecou bastante na questão de se consolidar como grande. Acabou carregando demais os quesitos e deixando a escola engessada e pesada. Uma ressalva que eu faço é para a comissão de frente lindíssima, né? O vestido de noiva, com aqueles bichos saindo debaixo do véu da noiva, muito bonito. Mas foi só, a escola não chamou tanta atenção depois que a comissão de frente passou. Claro que também não corria riscos de rebaixamento, assim como a tradição, mas iria brigar com a tradição ali por uma posição a mais ou a menos no meio da tabela. A quarta escola que veio para a noite foi o Salgueiro. O Salgueiro precisava modificar um pouco o que vinha acontecendo com ele nos últimos anos. Resultados ruins em 98, em 2000, né? Em 99 quase ficou de fora também, 97 também. Então, assim, o Salgueiro vinha de resultados muito abaixo daquilo que o Salgueiro realmente pode fazer, né? E era um ano que muita gente desconfiava por ser um enredo sério, né? Por ser um samba que o refrão de cabeça era muito mal construído, né? E muita gente desconfiou do Salgueiro. Isso se desfez depois da apresentação, porque a apresentação do Salgueiro foi muito boa. O samba, e aí é que a gente diz, o intérprete não faz diferença. Faz diferença porque ele consegue consertar o tom, a nota, né, a métrica da palavra, e o Nego conseguiu fazer isso com o samba, deixou o samba redondinho de desfile. Casou muito bem na bateria, a escola foi muito bem vestida, tem alguns carros muito lindos, os carros de cavalo, e o último carro era mas muito bonitos mesmo. Né? Ainda pecou em algumas situações, como a comissão de frente, eu achei que foi fraca, e essa questão do próprio samba enredo, mas de longe já era um dos melhores desfiles do Salgueiro nos últimos 5 anos. Se iria brigar pelo título ainda era cedo, porque talvez fosse a primeira grande a pisar na Sapucaí, né? Mas o Salgueiro se consolidou para brigar do meio da tabela para cima. Qual posição seria? A gente tinha que esperar o resto das escolas. Uma das suas rivais já viria logo em seguida, que era a Mocidade, a quinta escola. A temida Mocidade de todas as épocas. A Mocidade que em 99 e em 2000 ficou entalada, engajada com o quarto lugar, para muitos foi injusto. Veio em 2001 pedindo paz, falando sobre um processo de paz, né, que a gente precisava para fazer o mundo melhor. Mas muita coisa ali dentro daquele enredo acabou não dando certo. Primeiramente, a gente teve um problema pessoal com o carnavalesco, e teve um ente muito próximo que foi tragicamente acometido por um acidente, perdeu a vida. E isso, é claro, deixa qualquer seio familiar meio desestruturado. E isso, óbvio que mexeu com a sensatez, com o Renato. Mas, tirando esse problema pessoal, o próprio desfile em si teve problemas muito graves. A comissão de frente desfilou descalço porque o patins não chegou, porque se achava que se tivesse de patins era rodinha, e rodinha tocando solo poderia ser usado como um elemento alegórico e estourar o limite máximo de alegorias. Enfim, uma confusão danada por múltiplas interpretações de um manual mal elaborado, né, de um manual de julgamento mal elaborado. Isso dava margem para muitas interpretações, e a Mocidade acabou se prejudicando porque não sabia se os patins seriam considerados elemento alegórico ou não. Terminou desfilando descalço. Aí perdeu-se muito da criatividade da comissão de frente. Comissão de frente que terminou ficando tão simples, tão simplória, que passou desapercebida. Até mesmo pelas cores, pela roupa, o preto e o branco, jogadores de hóquei, e uma coreografia que não dizia muita coisa, né? O primeiro setor da escola trazia um monstro imenso e foi severamente criticado, porque a festa de carnaval
ela ainda se tem muito essa noção, essa imagem de que ela é extremamente nacionalista. Quando se adotam, né, formas, formatos, elementos internacionalizados, nem sempre é visto de bom grado. Para muitos, aquele boneco com aspecto de desenho japonês não agradou. Né? O próprio Apocalipse, significava o próprio Apocalipse. E acabou não agradando. O que foi diferente, por exemplo, do carro de asas, que foi, eu acho, um dos carros de asas mais bonitos, aquele caos, né? Aquele apocalipse zerando tudo, destruindo tudo, o pessoal esfarrapado, aquela visão de futuro decadente, bem Mad Max mesmo. Né? Mais um show desses razoáveis ali. Só que a escola começou a ter muitos altos e baixos. E, né? Me lembro também que teve o problema da roupa do pessoal da bateria, que não queria desfilar de fraldão do Gandhi, né, raspar a cabeça, e foi muita confusão, muito oba-oba para que isso conseguisse. E alguns carros bons, outros nem tanto. Por exemplo, o carro do Bom Mesmo Essa Criança, que trazia inclusive uma homenagem ao filho do Renato, o carro era lindíssimo, né? Em compensação, o carro do Lava Jato era muito simples, apesar da solução ser criativa, ele quebrava um pouco do estilo de acabamento e até mesmo de beleza que a própria mocidade tinha. Então foi um desfile irregular. Né? O David Pandeiro estava num período muito bom, mas ficou rouco, né? Talvez por gritar demais. E a mocidade teve problemas ainda de evolução na pista e de harmonia. Principalmente depois que a bateria entrou no recuo, as alas vieram depois do carro do tripé Santa Agostinho, depois do carro do Grande também, muda-se. Né? Então foi difícil o ano para a mocidade. Mas claro que também era uma escola que tinha nome, tinha quesito, e tinha que se esperar para ver o que era que ia acontecer ali. E, para finalizar a mocidade, ela perdeu pontos, porque se tirou um problema ali com a questão do merchandising. Então a escola foi punida também por isso. Assim como a Tuiuti. A penúltima da noite foi a Portela com um outro desfile também para se esquecer. Também falando sobre poderes, sobre a busca pela paz, mas carros que não representavam muita coisa, alguns muito pequenos, outros com um acabamento muito simplório, a escola com um samba muito chato. Né? A própria Águia não foi bem solucionada, o desfile não foi bacana, foi um desfile cansativo, foi um desfile chato, um desfile sonolento, e mais uma vez a gente temia pelo que poderia acontecer com a Portela. Sabia-se ali que a Portela iria ficar na parte de baixo da tabela. Né? Não tem nem muito o que se falar nesse desfile, eu acho que o que se salva aí mesmo é a bateria só. Até em harmonia, que a Portela não costuma falhar, a Portela falhou e falhou bastante. Foi um desfile que simplesmente passou pela Sapucaí. Né? Até porque a que veio depois, essa sim deu um show, um baile, um espetáculo na Sapucaí, que já foi de novo. O samba maravilhoso, para mim o melhor do ano. O enredo o melhor do ano, a escola é a melhor do ano. Claudinho e Selminha maravilhosos, a comissão de frente maravilhosa, as alegorias de um detalhe, de uma riqueza, a história da Agostinho contada passo a passo, né? O Palácio Real, depois vinha o carro 2, o carro 3, que era o carro da bruxaria, lindíssimo, o carro do Cortez, então nem se fala, vem o carro da Bahia, o carro da casa, olha, foi um espetáculo. O único senão foi uma corridinha que a Beija-Flor teve que dar no final do desfile, mas todo mundo ali tinha feito isso. Ainda falam que quebrou um pedaço de uma estrutura do carro 3, onde vinha um coreógrafo e tal, mas isso passou totalmente desapercebido, porque, diferentemente de 2000, quando a Beija-Flor perdeu uma carranca negra, nesse ano não se percebeu isso. Né? Então a Beija-Flor foi impecável, foi a escola que sobrou na Sapucaí. Né? E uma frase, inclusive, que o Ivo Meirelles falou no comentário da Globo foi o seguinte: quem quisesse ganhar carnaval teria que ganhar da Beija-Flor. Que a Beija-Flor foi ímpar. Segundo dia, a gente começa com um Império com um samba muito empolgante.
né? Um samba que, inclusive, ganhou o estandarte de ouro, mas, ao meu ver, merecia mesmo o samba da Beija-Flor. E uma bateria muito boa, e só. Né? O Império, o enredo está muito interessante. Era um enredo com cara de Império Fernanda, que falava ali do Porto, né? Mas a complicação financeira que o Império vivia, os problemas com as finanças, com a administração, ficaram claros na estética. É engraçado que a estética é que mais sofre realmente quando a administração vai mal. Né? Então, pedaços de carro se desfazendo pela Sapucaí, caindo, outros que não funcionaram, telões que não funcionaram, perdão, o container que não abriu, né? Então passou fechadinho pela Sapucaí. Imagina o pessoal que estava para desfilar que ficou preso ali dentro, que não saiu, só saiu no final do desfile. Então foi um desfile com muitos problemas, com muita deficiência, e se temia pela vida do Império pela sua permanência no grupo especial. A segunda escola foi a Caprichosos, que homenageou o estado de Goiás. Recebeu até uma boa injeção financeira, mas nem sempre o dinheiro resolve tudo. É saber o que fazer com o dinheiro em mãos. E a Caprichosos mostrou, naquela época, que mesmo com o dinheiro em mãos, ainda era uma escola mediana, que não sabia investir bem o dinheiro dentro do acabamento do seu carnaval. E o que se viu foi uma escola com um acabamento mediano, com fantasias, algumas muito opulentas e outras muito simples, dando uma quebra de qualidade, uma quebra de sintonia dentro do desfile. Né? Então, o que salvou muito da Caprichosa foi a interpretação, mais uma vez, de Jackson para um samba extremamente melódico, porém que não era muito agradável. Né? Só, a Caprichosa não teve grandes arroubos em 2001. A terceira escola que veio para Sapucaí em 2001 foi a temida Imperatriz Leopoldinense, né, buscando seu tricampeonato. E a Imperatriz passou muito opulenta, passou muito bonita, mas faltou algo dentro do desfile da Imperatriz para que ela se consolidasse. E quando a gente diz isso como candidatíssima ao título, quando a gente fala isso é porque quem assistiu a Beija-Flor viu que precisava se fazer muito mais do que trazer um carro bonito, uma comissão de frente bonita, uma fantasia bonita. Precisava se desfilar dando sangue pela escola. Né? E a Imperatriz passou muito fria, muito modesta, apesar de um samba interessante e apesar de um momento que a escola foi jogar para convencer o público de levantar, né? Que foi o momento que a Mangueira aparecia dentro do desfile da Imperatriz. Mesmo assim, a gente via algumas alas simplesmente andando pela Sapucaí e sem cantar o samba. O samba que é até empolgante, mas sem cantar, sem passar, né, aquele fervor que a gente espera de uma harmonia, de uma revolução. A Imperatriz poderia levar o nome que levou durante muito tempo em seu desfile. Foi apenas correta. Né? Mas tinham escolas, você tem que falar dela, foi a Beija-Flor, porque a Beija-Flor sobrou 3 ou 4 degraus assim, para qualquer outra escola. Né? Depois disso, veio a Mangueira, logo em sequência. A Mangueira tinha o retorno. Gente, só um parêntese, porque eu pulei a Viradouro, desculpa. A Viradouro que veio antes da Imperatriz. A Viradouro teve o seguinte: a Viradouro ela tinha se separado do João, tinha contratado o Roberto Zanier para fazer o Carnaval sobre os 7 Pecados, mas faltando algumas semanas para o Carnaval, uma semana para o Carnaval, o Zanier deixou a escola. Né? E aí uma comissão de Carnaval diferente do que era a comissão da Beija-Flor, mas uma comissão de Carnaval que estava ali organizando os carros. Cada comissão de carro ficou responsável por finalizar a sua alegoria. Isso ficou realmente visualizado no desfile, porque
o acabamento de algumas alegorias ficou muito aquém. O que salvou realmente na Viradouro foi um belo samba, bela bateria e uma harmonia impecável, uma comissão de frente interessante, mas a escola ainda pecou também em evolução, porque correu horrores no final. E a gente esperava ali ver o que ia acontecer com aquela escola que estava ocupando agora a parte alta da tabela já há algum tempo, a Viradouro. Mas sem o Joãozinho, a gente queria ver como era que a escola iria se comportar. Né? Tinha que se esperar agora para ver o que iria acontecer na apuração com a Viradouro. Aí sim, veio a Imperatriz, eu já falei, e depois veio a Mangueira. A Mangueira fez um desfile que, ao meu ver, só ficou atrás da Beija-Flor. Por quê? Porque a Mangueira não errou. A Mangueira usou os tons pastéis, como a gente costuma chamar, um rosa muito suave, um verde que não era agressivo, né? Alguns tons terrosos muito interessantes, alegorias muito bem acabadas, o Max Lopes inspiradíssimo, e a comissão de frente emocionante, com a Dona Zita jogando flores sobre o nome da Neuma, ali que havia nos deixado, né, meses antes do Carnaval. Foi uma apresentação brilhante da Mangueira para se redimir de 99 e de 2000, onde a escola pecou bastante e acabou ficando fora, inclusive, dos destinos das campeãs. Então, assim, a Mangueira era mais se aproximara da Beija-Flor. E aí não tinha como, porque toda escola que entrou depois da Beija-Flor, o ponto de corte era a Beija-Flor. Foi igual, foi melhor, foi pior. Igual não teve nenhuma nem melhor. Né? Mas tiveram aquelas que se aproximaram. A Imperatriz tentou. A Mangueira foi a que mais chegou perto. Faltavam ainda duas escolas, a União da Ilha e a Grande Rio. A União da Ilha foi a decepção do ano. Falando de energia, passou um enredo totalmente apagado. Inclusive na iluminação dos seus carros, que foi o grande problema, eles passaram às escuras. Além disso, o carnavalesco, não sei se foi inexperiência ou até mesmo por falta de recursos, os carros eram mal feitos e de uma utilização de cores muito fechadas, muito puxadas para o preto, para o negro, então não ficou legal. Né? Salvou mais uma vez a União da Ilha foi a interpretação do Vander Pires com o samba e a bateria ali do Paulão. Isso, mas não dava para tirar a ilha da briga pelo rebaixamento. Né? E fecharia a noite a Grande Rio, que trouxeram o Joãozinho para trabalhar no seu carnaval. Né? De cara nos traz logo o Homem que Voa, né? A história do homem que voava. Né? Então causou um alvoroço, um rebuliço na Sapucaí, e eu acho que tirou mais ainda até um pouco da atenção para a comissão de frente da escola, né, que era muito simplória, uns homenzinhos vestidos de fogo, os outros vestidos de branco, que ficavam pulando para dentro para fora e não faziam mais nada do que isso. Exatamente do que isso. O enredo era sobre o profeta gentileza, o profeta do fogo, como chamou o Joãozinho, né, e tinha algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Né, algumas soluções boas, outras nem tanto. Por exemplo, o pé de passagem. Estava interessante, o resgate, mas quebrava muito com a essência e a estética do restante do carro. Né? O outro carro, que era o carro que vinha a Valéria Valença pendurada numa balança, né? Um acabamento meio grosseiro. E talvez o carro das pilastras também eram bonitos, eram coerentes com o enredo, mas faltava alguma coisa para dar tom carnavalesco mesmo ali. Então, não foi um trabalho brilhante em termos plásticos visuais da Grande Rio. E o grande problema da escola foi o carro de Roma que desacoplou, e aí a escola realmente se viu fora de uma disputa por alguma coisa mais séria, porque estourou o limite máximo do carro, já sabia que iria ser penalizado. Enfim, terminado o ano, todo mundo esperava a vitória da Beija-Flor fácil, inclusive. E, amigo, mais uma vez, eu vou ter que fazer a minha crítica aqui pesada, ferrenha, a quando não existe lisura, quando não existe crédito no trabalho. Né? E me desculpe o pessoal de Ramos, que eu acredito que o povo em si que desfila não tem culpa de nada. Mas quando você tem uma pessoa que você vê, você sente que diretamente ela interfere no aspecto do julgamento, essa pessoa deve ser afastada do carnaval urgentemente.
né, e o patrono e presidente da Liesa na época, Luizinho Drummond, né, claramente ficou ali e interferiu no resultado, porque a Imperatriz teve 10 em todas as notas de todos os quesitos. E a Imperatriz teve falhas, como teve em 99, e fizeram vista grossa. Né? E, curiosamente, a Beija-Flor amargaria o tri-vice. Né? O resultado veio a galope, porque o povo vaiou a Imperatriz na apoteose no dia da apuração, o povo vaiou a Imperatriz no dia do desfile, o povo hostilizou a Imperatriz, teve gente que deu as costas, se não me engano foi o setor 11, deu as costas quando a Imperatriz passou, outros jogaram latinhas de cerveja, que lógico, é errado, porque quem está passando ali é o povo de Ramos, é o povo que faz o carnaval. Quem fez o erro foi a administração, foi o pessoal lá de cima. Mas, mais uma vez, um título injusto para uma escola que tem um nome, um peso no carnaval, que tem que ter um respeito dentro do carnaval, mas em pouco menos de 10 anos, né, 3 títulos aí contestabilíssimos da Imperatriz: 95, 99 e 2001. E as mudanças viriam rapidamente no ano seguinte, mas aí vai ficar para 2002, completando aí a tabela de 2001, depois da Beija-Flor veio a Mangueira, seguido do Salgueiro, fechando com a Viradouro e a Mocidade e a Grande Rio, a Mocidade depois de muito tempo fora do desfile das campeãs, e a Grande Rio mais uma vez, até com a minha camisetazinha aqui da Grande Rio, mais uma vez não alcançou o objetivo de voltar entre as 6. Né? Lá embaixo cairia realmente a União da Ilha e a Tuiuti, com incríveis 17 pontos e meio de diferença, pasmem vocês, não é para a primeira colocada, 17 pontos e meio de diferença para a primeira escola que ficou fora da zona de rebaixamento. Imaginem vocês como foi duvidoso esse sistema de avaliação em 2000. Né? Então é isso aí. Foi um ano interessante dentro da proposta do carnaval e foi um ano frustrante mais uma vez dentro da apuração do carnaval. Valeu, até a próxima.